Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o pastor Valmir Nascimento. Vamos dar continuidade a esta série de vídeos sobre o livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Nós já postamos 2 vídeos. Se você ainda não assistiu, volte aí na nossa playlist e acompanhe esse seriado com esse livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos tratar mais especialmente a primeira parte do livro 3, que fala sobre conduta cristã. Nós já temos aprendido bastante sobre a importância dessa obra e reflexões bem profundas que o Lewis nos proporciona. Antes de falarmos propriamente do tema de hoje, começarmos a refletir sobre esse tema, eu lembro a você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se aqui no canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Muito bem, gente, então nós chegamos agora ao livro 3, que tem por título, pelo menos aqui nesta edição da Martins Fontes, Conduta Cristã. Então nós vamos separar esse livro em 2 partes, mas especialmente para aproveitarmos o tempo, para que o vídeo não fique muito longo. Então, quando chega aqui no livro 3, Lewis vai falar sobre conduta cristã. Ele começa dizendo o seguinte, ele começa defendendo que toda regra moral existe para prevenir o colapso do ser humano. Você já sabe, nós falamos sobre isso nos primeiros vídeos, o Lewis trabalha muito com esse conceito da ordem moral, do princípio da moralidade, a lei natural como sendo um princípio ordenador da vida. É algo essencial para a vida humana. E nesse sentido, o Lewis vai dizer o seguinte, que seguir essas leis morais não é o mesmo que idealismo. Muitas pessoas acabam confundindo seguir uma lei moral estabelecida por Deus como sendo o mesmo que idealismo. E nesse caso, Lewis vai apresentar aqui uma distinção, porque na perspectiva dele, e eu concordo com isso, ele diz que o idealismo ele evoca, na verdade, uma vontade, como sendo uma escolha, como um critério de gosto, inclusive. A pessoa escolhe ser idealista. Só que, para o Lewis, a questão da lei moral é muito mais do que isso. É uma necessidade vital da vida. É claro que a partir do momento que você entende a ideia de lei natural e princípios morais que regem a vida, isso por si só acarreta um idealismo. Mas o idealismo é uma consequência e não o ponto de partida. E na sequência, o Lewis vai dizer o seguinte, que existem 2 formas que os homens podem se quebrar. Essa expressão que ele utiliza. Se quebrar aqui é a ideia de entrar em colapso, em crise, desmoronar do ponto de vista existencial. Ele diz, a primeira forma é quando os homens se afastam dos outros, ou seja, no relacionamento com o outro há uma ruptura, há uma quebra de relacionamento e isso provoca uma quebra no próprio indivíduo. E a segunda forma do homem se quebrar ou entrar em colapso é quando ele se quebra internamente. Eu acho interessante que ele utiliza uma metáfora, que é a metáfora do navio. Imagine um navio que está em alto mar, ele pode naufragar de 2 formas, ou entrando em choque com outros navios, com outro navio, ou afundando ou tendo algum tipo de dano interno. As 2 formas podem levar o navio a naufragar. E a mesma coisa, ele está chamando a atenção aqui para a moralidade. O homem pode entrar em colapso, tanto quando ele não mantém um bom relacionamento, ele se afasta, ele esquece daquele princípio que o Lewis falou logo no início da sua obra, que é o princípio gregário, e acaba vivendo somente para si isolado. E também ele entra em crise, em colapso, quando ele desenvolve algum tipo de problema consigo mesmo. E depois o Lewis vai dizer que a moral envolve 3 fatores. Vale dizer que ele está falando aqui de moralidade, ele está falando aqui de partes da moral, aquilo que ele chama de 3 partes da moral. E o que são essas 3 partes da moral? Ele diz que a moralidade envolve esses 3 aspectos. Primeiro, uma organização interna do indivíduo. Segundo, envolve uma conduta harmoniosa entre as pessoas. E, por fim, direcionado a um objetivo de vida.
Então vamos lá. Primeiro, uma organização interna. Segundo, uma conduta harmoniosa entre as pessoas. E por fim, direcionado a um objetivo de vida. Que é importante que o Lewis trabalha muito com essa questão de ordem, de equilíbrio. É um princípio antigo que é o princípio da ordem. Então essa ordem, ela se manifesta tanto internamente, ou deve se manifestar internamente, para que se extraia daí a moralidade, e essa ordem também deve se manifestar na relação harmoniosa com as outras pessoas. E por fim, veja que coisa interessante, ela precisa estar destinada, essa conduta, para um objetivo de vida, para um bem, algo que dê sentido e significado às pessoas. Esse ponto é essencial, porque o Lewis está demonstrando aqui que a moralidade não é somente um conjunto de regras para governar o próprio eu e também para estabelecer aspectos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o outro. É isso, mas é muito mais do que isso, porque envolve um objetivo de vida. E o objetivo aqui não é de fazer alguma coisa, é o objetivo que sintetiza a busca humana por sentido. A partir do momento que estabelece essas diretrizes ou esses fatores que compõem a moralidade, o Lewis vai resgatar um conceito muito importante na história do cristianismo e também do pensamento da civilização, que é o conceito de virtudes. Ele vai chamar as chamadas virtudes cardeais. É claro que esse é um conceito bem tradicional e ele vai chamar a nossa atenção para esse ponto. E eu acho isso bem interessante, porque esse conceito de virtudes faz parte da tradição cristã antiga, ainda que seja também dentro da tradição católica, mas o protestantismo também tem isso muito patente. E esse princípio, aliás, devemos lembrar, esse tipo de ensinamento é até anterior ao cristianismo do ponto de vista de virtudes, porque nós podemos pensar no próprio Aristóteles, com a sua Ética a Nicômaco, quando ele também desenvolve esse conceito de virtudes. O que, mais uma vez, nos leva a recordar que outros pensamentos, ainda que filosóficos, que expressam uma verdade, obviamente que podem ser aceitos pelo cristianismo. E aqui o C.S. Lewis está dando provas disso quando ele fala sobre esse conceito de virtudes. O conceito de virtudes cardeais no sentido de virtudes mais importantes, não são as chamadas virtudes teologais, mas aqui ele está falando das virtudes mais importantes do ponto de vista de relacionamento. Quais são essas virtudes? Primeiro, a prudência. O que é a prudência? A prudência é a sabedoria prática para pensar nos atos e nas suas consequências. Isso também é uma questão que envolve moralidade. Ou seja, prudência é sabedoria, é aquilo que os antigos chamavam de racionalidade prática e que Aristóteles chamava de frônesis, isto é colocar em prática esta sabedoria, levando em consequência os seus resultados. Segunda virtude cardeal é a virtude da temperança. E o que é a temperança? A temperança é o domínio próprio, saber se conter, estabelecer limites a si mesmo. Terceira virtude cardeal é a justiça. Ele chama aqui que é o antigo nome do que hoje chamamos de imparcialidade, incluindo aí tanto a honestidade, a reciprocidade, a veracidade e o cumprimento da palavra. Veja que o conceito de justiça aqui, enquanto virtude cardeal, não é somente dar a cada um aquilo que lhe pertence, que é um princípio, inclusive um princípio jurídico. Aqui é muito mais abrangente do que isso. A quarta virtude cardeal é a fortaleza. E o que é a fortaleza? A fortaleza aqui, segundo Lewis, ela pode ser de dois tipos. Primeiro é aquela que nos leva a enfrentar o perigo e também nos leva a suportar a dor. Isso é interessante. Então, enquanto virtude, a fortaleza diz respeito a
ao enfrentamento do perigo, porque todos nós temos medo, e diante de uma condição de medo, a fortaleza ou a coragem nos leva a enfrentar esses desafios e também nos leva a suportar a dor. E aqui o Lewis também vai reiterar o que seja virtude. Nós estamos falando das características dessas virtudes cardeais, mas o que é virtude? O Lewis vai lembrar que virtude não é uma ação isolada. Virtude é um hábito que molda o nosso caráter, destinado a um fim nobre na vida. Este é um ponto elementar e ele vai resgatar uma tradição clássica que remonta, como já destaquei, ao próprio Aristóteles. Esse conceito de virtude que se refere a hábitos reiterados, moldados para um bem maior, que geram na nossa vida uma forma de ver e de agir. Isto é, molda o nosso caráter. Isso tem a ver diretamente com o conceito do que seja moralidade para o Lewis nessa parte da sua obra. Ao falar sobre moralidade social, o Lewis começa dizendo que o cristianismo se fundamenta em uma regra áurea, que é aquelas palavras do próprio Jesus, quando ele diz: faça aos outros o que gostariam que fizesse para você mesmo. Veja que, nesse ponto, Lewis está estabelecendo um princípio vital da moralidade social na perspectiva cristã. Esse é um princípio da reciprocidade. Porque a partir do momento que eu tenho a mim como referência, não da referência da moralidade, é importante dizer isso, é uma referência de alteridade, da forma como eu tratarei o outro. E qual é a medida que eu vou tratar o outro? Qual é a régua que eu acho adequada para tratar o outro? Se nós trabalhássemos esse conceito de maneira abstrata, nós não encontraríamos uma regra. Mas Jesus estabeleceu um princípio muito claro, quando ele diz: faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a consciência do eu consigo estabelecer, portanto, um parâmetro da vida em sociedade. Você deve também compreender que esta afirmação de Jesus, ela contrariava uma afirmação anterior, que era muito comum na tradição antiga, ou nas tradições antigas, quando se dizia da seguinte maneira: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você. Só que o cristianismo, dentro da revelação máxima de Cristo, ele sai de uma perspectiva negativa e vai para uma perspectiva positiva de fazer, isto é, tratar o outro como eu quero ser tratado. A partir disso, eu tenho um referencial, eu tenho uma medida. E nenhuma pessoa em sã consciência vai querer fazer mal a si mesmo, vai querer se autodestruir. É claro que algumas pessoas podem ter pensamentos intoxicados, mas isso é um desvirtuamento de uma visão natural de que é o cuidado próprio. Todo ser humano tem um autocuidado, a não ser que haja uma distorção dessa visão. E é a partir dessa visão antropológica que Jesus vai estabelecer esse princípio e que aqui C.S. Lewis vai utilizar como parâmetro para fundamentar a moralidade social dentro da fé cristã. Mas Lewis também lembra que essa afirmação estabelecida por Jesus, que é um princípio da alteridade, da reciprocidade, que eu considero as minhas necessidades para tratar o outro e que deve regular a vida em sociedade, isso não significa que o cristianismo deva implantar uma regra ou regras morais de maneira obrigatória para todas as pessoas. Lewis não defende uma aplicação cogente, obrigatória, de uma moralidade social cristã para todas as pessoas. E esse é um ponto bem interessante daquilo que ele está defendendo e é necessário até para nós compreendermos e fazermos aplicações nos dias atuais. É por isso que o Lewis vai defender
algo bem interessante quando ele diz o seguinte: ele diz que é errado, portanto, pedir que a igreja tome a iniciativa ou a dianteira em questões sociais, como a economia e a política. Aparentemente, o Lewis está aqui questionando a participação política dos cristãos na esfera pública mais abrangente, em questões de Estado, em questões de economia, como destaquei, e também nas questões políticas. Mas não é isso o que ele está defendendo. O que ele está dizendo é que a liderança não deve tomar essa posição. Não deve querer forçar as outras pessoas a seguirem essa moralidade cristã. Ele diz o seguinte: em vez disso, devemos pensar que os cristãos que possuem talentos nessas áreas, que áreas? A área da economia e a área da política, devem então aplicar esta regra áurea, que é o princípio da reciprocidade que Jesus mencionou. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho cristãos que ocupam essas posições importantes na sociedade, no âmbito da economia, da política, pessoas que são estadistas e agora abrangendo na área da educação, nas áreas sociais, essas pessoas naturalmente vão colocar os mandamentos de Jesus em prática, mas como forma de testemunho. Isso gera um padrão de vida em sociedade. O que Lewis está questionando é a igreja enquanto organização e os seus líderes tentarem fazer uma imposição desses valores na sociedade. Ele vai dizer, inclusive, porque se assim fosse, encontraríamos soluções para os problemas da nossa sociedade com facilidade. Se assim fosse, de que maneira? Se os cristãos testemunhassem na prática através dos seus talentos e através desse cuidado a que Jesus se referiu. E Lewis vai dizer também o seguinte, que a liderança da igreja foi treinada para outra coisa, para cuidar dos assuntos eternos. Marque essa afirmação de C.S. Lewis. Ele está dizendo que a igreja pode participar dessas discussões, mas como testemunho, como experiência de vida. Quando as pessoas olham para um economista cristão, para um político cristão, para um estadista cristão, para um filósofo cristão, para um professor cristão, e vê ele aplicar a regra áurea. Que regra áurea? Que eu trato o outro da mesma maneira que eu quero ser tratado. Ele está dizendo, a liderança não deve fazer isso porque o papel ela deve fazer enquanto testemunho, mas ela não deve querer impor essa moralidade. Por quê? Porque a partir do momento que você impõe a moralidade, você perdeu aquilo que é mais importante do ponto de vista do recebimento, da revelação e da fé, que é a vontade e a liberdade das pessoas. Lewis vai dizer que os líderes devem se preocupar com outros temas, com assuntos eternos para o qual eles foram treinados e mais ainda para o qual eles foram vocacionados. É por isso que o Lewis vai questionar aquilo que ele chama de projeto de sociedade cristã. Ele fala, olha, como assim sociedade cristã? Ele vai dizer que sempre haverá divergência entre os cristãos, entre os próprios cristãos. Como que eu vou dizer, por exemplo, o que é uma sociedade cristã? O que eu quero dizer por sociedade cristã? Quando, na verdade, nós temos várias tradições cristãs que têm pontos de vista diferentes sobre diversas coisas. Porque aqui Lewis já saiu daquele cristianismo puro e simples que ele iniciou o seu livro, que nós referimos lá no primeiro vídeo. Porque quando chega aqui nós estamos falando realmente de tradições mais específicas. Então, como nós vamos defender uma sociedade cristã quando eu tenho dentro do cristianismo pensamentos divergentes? Ele vai dizer, olha, é impossível chegar a uma ideia de sociedade cristã, uma ideia de vida boa, seja numa perspectiva que vá para a esquerda ou vá para a direita. E nesse ponto é necessário aqui corroborar o pensamento de C.S. Lewis. O Lewis ainda vai dizer que muitos não examinam o cristianismo para descobrir como ele realmente é. Sondam-no na esperança de encontrar nele apoio para os pontos de vista de seu partido político. Olha que frase interessante. Lewis está dizendo assim, olha, existem muitas pessoas que olham para o cristianismo, mas sem se aprofundar.
Mais ainda, tentam utilizar o cristianismo como um instrumento para fundamentar o seu partido político, a sua visão política. É por isso que o Lewis não vai concordar com essa ideia de utilizar a fé como mecanismo direto pelas organizações religiosas para discutir esse tema. Cada pessoa chamado para uma área da vida pode contribuir com esses temas, mas de maneira testemunhal, não impositiva. E daí o Lewis vai caminhar para falar sobre moralidade e psicanálise. E aqui nós finalizamos essa primeira parte do terceiro livro, chamado A Conduta Cristã. Bom, aqui nesse ponto, Lewis começa fazendo referência a Freud, Sigmund Freud, um dos maiores, psicanalistas de todos os tempos. E nesse ponto, o que ele vai dizer? E Lewis, ele debateu com as ideias de Freud. Ele diz o seguinte, ele disse que quando Freud fala sobre terapia para a neurose, por exemplo, ele está falando como especialista. Porém, quando ele se mete a discutir sobre filosofia geral, ele é um amador. Ele diz o seguinte, devemos ouvi-lo somente sobre a sua especialidade, ou seja, sobre terapia, mas não necessariamente sobre filosofia. E o grande problema de Freud foi, portanto, tentar aplicar uma filosofia, uma visão de mundo dentro da sua concepção psicanalista, e isso trouxe grandes problemas. O que o Lewis vai dizer? Quando um homem faz uma escolha moral, duas coisas estão envolvidas: a escolha em si e os seus impulsos. E esses, segundo o Lewis, esses impulsos, eles podem ser naturais, porque nós temos impulsos naturais e bons, inclusive, mas esses impulsos eles podem ser distorcidos. Ele dá o exemplo do medo. O medo ele pode ser natural ou pode ser antinatural. Como, por exemplo, um medo antinatural é quando eu tenho um medo irracional que gera uma fobia. Imagine um medo absurdo de gatos ou de qualquer outra coisa que não tenha uma potencialidade de prejudicar a pessoa. E nesse ponto, o Lewis está dizendo acerca desse aspecto que envolve uma escolha moral. Envolve a escolha e envolve ao mesmo tempo um impulso. Lewis ainda vai dizer e vai discutir a ideia de que a psicanálise vê a moralidade como algo que foi imposto pela sociedade, que, portanto, é uma construção artificial. Ele argumenta que, embora a moralidade possa ser influenciada pela sociedade, ela é baseada em uma lei natural que existe independentemente da opinião humana. Então, ele está aqui fazendo uma distinção entre moralidade numa perspectiva cristã, que é natural, necessária, nós não construímos, de uma perspectiva que baseia-se numa moralidade psicanalítica e que é construída de algum modo pelas pessoas. Lewis também discute a ideia da psicanálise de que os desejos e impulsos humanos são a fonte de todos os comportamentos, incluindo as morais. E nesse ponto, Lewis argumenta que essa visão não leva em conta a possibilidade que esses desejos possam ser orientados para o bem ou para o mal. Então, perceba que Lewis ele entra nesses aspectos mais importantes que dizem respeito, inclusive, à psicanálise. E daí Lewis coloca, inclusive, nessa conta aí a forma como a psicanálise vê a religião, geralmente como uma repressão, e por si só isso é um equívoco, segundo Lewis. A psicanálise enxerga a religião como uma forma de repressão, como algo que é prejudicial para a própria saúde mental. E nesse ponto ele vai dizer que, ao contrário disso, a religião pode fornecer uma base sólida para a moralidade e para a vida emocional das pessoas. E por fim, nessa parte, Lewis conclui que a psicanálise pode ter
algumas ideias úteis, ele está dizendo aqui, mas que a sua visão da moralidade é limitada e, portanto, incompleta. E ele vai dizer que a visão cristã da moralidade baseada na lei natural e na vontade de Deus é muito mais profunda e muito mais abrangente. Então, só para você ter uma noção do que Lewis está fazendo aqui, discutindo naquela ocasião sobre moralidade numa perspectiva cristã com a psicanálise numa perspectiva freudiana. É isso, nós vamos chegando ao final desse vídeo. Eu espero que tenha sido importante para você, inclusive para compreender essa primeira parte do livro 3 do livro Cristianismo Puro e Simples. No próximo vídeo, nós vamos tratar da segunda parte desse livro 3 e assim prosseguiremos. Valeu, até lá!